História do Rio Grande do Sul, parte 3. Essa parte agora eu vou falar um pouco sobre o gaúcho, né? Que é o que compõe a população gaúcha, né? A formação desse povo lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ler uma breve introdução, né, sobre o gaúcho. O gaúcho é uma denominação dada às pessoas ligadas à atividade pecuária, em regiões de ocorrência de campos naturais, do bioma denominado Pampa, que ocorre no sul da América do Sul, em países como Argentina, Brasil e Uruguai, e também aos nascidos no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As peculiares características do seu modo de vida pastoril teriam forjado uma cultura própria, derivada do amálgama da cultura ibérica e indígena, adaptada ao trabalho executado nas propriedades denominadas estâncias. É assim conhecido no Brasil. O termo também é corretamente usado como gentílico para denominar os nascidos no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Além disso, serve para denominar o tipo folclórico. É um conjunto de tradições codificadas e difundidas por um movimento cultural agrupado em agremiações criadas com esse fim e conhecidas como Centro de Tradições Gaúchas ou CTG. Sobre a origem do gaúcho. Um estudo genético realizado pela FAPESP revelou que os gaúchos brasileiros dos Pampas são descendentes de uma mistura de europeus e de índios, mas com algumas peculiaridades. O estudo apontou que os ancestrais europeus dos gaúchos seriam principalmente os espanhóis e não portugueses, como é mais comum em outras partes do Brasil. Isso porque a região dos Pampas foi por muito tempo disputada entre Portugal e Espanha, e só foi transferida da Espanha para Portugal em 1750. O estudo também revelou um alto grau de ancestralidade indígena nos gaúchos. Pelo lado materno, 52% de linhagens ameríndias, maior do que a dos brasileiros em geral. O estudo também detectou 11% de linhagens africanas pelo lado materno. Dessa forma, os gaúchos da campanha são fruto sobretudo da miscigenação entre homens ibéricos com mulheres indígenas e, em menor medida, com africanas. A região dos Pampas não sofreu influência nas significativas imigrações açoriana, alemã e italiana, que marcaram a paisagem étnica de outras regiões do Rio Grande do Sul. O antropólogo Darcy Ribeiro escreveu que os gaúchos dos Pampas surgem da transfiguração étnica das populações mestiças de varões espanhóis e lusitanos com mulheres guarani. Em decorrência da miscigenação étnica, o português falado na região dos Pampas absorveu muitas expressões espanholas, indígenas e algumas africanas. Os gaúchos usam roupas de origem indígena europeia, assim como a indumentária feminina e túrquica, além de outros objetos como tirador, todas adaptadas ao ambiente pampiano. O termo gaúcho, né, originou-se na região conhecida como Patagônia do Sul, da Argentina, e região pampiana, mas como fonte escrita originou-se no chamado Bando Oriental, um território correspondente ao que são o Uruguai e o Rio Grande do Sul, atuais, encontrada pela primeira vez escrita num documento oficial da administração espanhola em 1771, numa comunicação do comandante de Maldonado, Dom Pablo Carbonell. Em 1780, em um documento de Montevidéu, Guanches ou Guanchos, gentílico dos habitantes das Ilhas Canárias, na fundação de Montevidéu. Gaúcho foi o Guancho fugido de Montevidéu, quando o rei da Espanha mandou casais de agricultores das Ilhas Canárias povoarem a recém-fundada Montevidéu. Eles transplantaram a palavra pela qual identificavam os habitantes autóctones das Ilhas Guanches ou Guanchos. Foi esta a origem da palavra gaúcho, com pequena distorção de pronúncia guanches ou guanchos. Existem várias teorias conflitantes sobre a origem do termo gaúcho.
O vocábulo pode ser derivado do guincha, idioma ameríndio indiano, ou do árabe, caucho, chaucho, um tipo de chicote para controlar manadas de animais. Além disso, abundam hipóteses sobre o assunto. Um registro de seu uso se deu por volta de 1816, durante a independência da Argentina, com o qual se denominavam os índios nômades de pele escura, os gaúchos ou charruas, daí o chá chimarrão, infusão de erva mate seca e moída, torrada, tomada com água quente em cuia de cabaço ao porongo, sorvida por uma bomba de bambu a metal. Cavaleiros que domavam e cavalgavam em pelo os animais selvagens desgarrados das estâncias espanholas, que procriavam nos pampas argentinos. Segundo Barbosa Lessa, em seu livro Rodeio dos Ventos, primeiro registro da palavra se deu em 1787, quando o matemático português Dr. José de Saldanha participava da comissão demarcadora de limites Brasil-Uruguai. Em uma nota de rodapé de seu relatório de trabalho, o luso teria anotado a expressão usada pelos da terra para referir-se àqueles índios cavaleiros. O gentílico gaúcho foi aplicado aos habitantes da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, na época do Império Brasileiro, por motivos políticos, para identificá-los como beligerantes até o final da Guerra dos Farrapos, sendo adotado posteriormente pelos próprios habitantes por ocasião da pacificação de Caxias, quando incorporou muitos soldados gaúchos ao exército ao final do confronto, sendo Manuel Luiz Osório um gaúcho que participou da Guerra do Paraguai e é patrono de armas de cavalaria do Exército Brasileiro. Quando os valores culturais tomaram outro significado patriótico, os cavaleiros mouros que notabilizaram na guerra o confronto com o Paraguai. Também importante para a adoção dessa cultura viva para a representação do estado do Rio Grande do Sul é a influência do nativismo argentino, que no final do século XIX expressa a construção de uma das maiores culturas, se não a maior do Brasil. Os gaúchos apreciam mostrar-se como grandes cavaleiros, e o cavalo do gaúcho, especialmente o cavalo crioulo, era tudo o que ele possuía neste mundo. Durante as guerras do século XIX, que ocorreram na região, atualmente conhecida como Cone Sul, as cavalarias de todos os países eram compostas quase que inteiramente por bravos cavaleiros gaúchos. Vamos falar um pouco agora sobre a indumentária, do gaúcho. Aqui está um gaúcho tradicional, com chapéu, lenço, camisa, guaiaca, bombacha e botas. A vestimenta ou indumentária. Os gaúchos usam roupas de origem indígena, poncho, lenço colorado, pala e xiripá. Com a influência europeia, camisa, chapéu, guaiaca e bota, assim como a indumentária feminina, e túrquica, a bombacha, além de outros instrumentos autóctones como tirador, todas adaptadas ao ambiente pampiano. Uma grande parcela da população gaúcha rural, assim como de cidades de pequeno porte, mantém o uso das vestimentas tradicionais, pois são as mais adaptadas à vida campeira. A bombacha é muito utilizada nas regiões da campanha, da fronteira oeste e dos campos de cima da serra. Nas cidades maiores, é possível perceber alguns gaúchos piochados, sendo estes, em sua maioria, integrantes de grupos tradicionalistas ou independentes, separatistas, ou simples mantenedores da cultura passada por seus ancestrais. Os avios do chimarrão, apetrechos usados para preparação e consumo da erva mate na forma tradicional, assim como os utensílios de encilha, tradicionais para o cavalo, incluindo as esporas do cavaleiro, juntamente com as vestimentas, perfazem a definição de pilcha em um sentido estrito. O chimarrão é amplamente consumido pelos gaúchos em todas as estações do ano. Nos dias mais frios, não raro se vê uma variedade chamada mate doce, onde se usa mel e cascas de bergamota, geralmente para temperar o mate. Os gaúchos que saem a morar em outros estados do Brasil ou no exterior tendem a realçar seu gauchismo como forma de autoidentificação. Aqui o poncho, o lenço, colorado, e o xiripá.
a prenda. Vamos falar um pouco sobre a prenda. No âmbito do movimento tradicionalista gaúcho, a prenda é a mulher gaúcha que faz par com o peão. Possui indumentária típica da prenda. Consiste em um vestido ou saia e blusa. Geralmente as prendas não usam decote. Os cabelos devem estar semipresos e com maquiagem discreta. As mangas da blusa podem ser longas, 3/4 ou até o cotovelo, e podem ser lisas e levemente franzidas, mas não bufantes. Geralmente, a prenda não usa decote, mas um leve decote com ou sem gola, sem expor os ombros e o seio é admitido. Os sapatos são geralmente pretos ou beges, como uma tira sobre o peito do pé, abotoado do lado de fora, podendo ter salto 5 para prendas juvenis e adultas ou meio salto. Os cabelos devem estar semipresos para mirins e juvenis e semipresos presos ou em tranças para adultas, enfeitados com flores discretas. Mirins só podem usar fitas, que podem ser naturais ou artificiais. As mulheres mais jovens podem usar travessas simples ou com flores discretas e passadores nos cabelos. Em respeito à idade ou gosto pessoal, o uso de adereço no cabelo é opcional. A maquiagem deve ser discreta e de acordo com a idade e a ocasião social e jamais deve-se usar brincos de plástico, coloridos, relógios, pulseiras, luvas ou colares. Capítulo 6. Vamos falar agora um pouco sobre o chimarrão. O chimarrão, ou o mate, é uma bebida característica da cultura do Rio Grande do Sul, deixada pelos indígenas. O termo chimarrão pode ainda designar qualquer bebida, café, chá, etc., preparado sem açúcar. O chimarrão, ou mate, é uma bebida característica da cultura do Cone Sul, legada pelas culturas indígenas, caigangues, guarani, aimará e quichua. É composto por uma cuia, uma bomba, erva mate moída e água, aproximadamente 70 graus. O termo chimarrão é o mais adotado no Brasil. O termo pode ainda designar qualquer bebida, café ou chá preparada sem açúcar. O gado domesticado, que retornou ao estado de vida selvagem, e o cão sem dono, bravio, que se alimenta de animais que caça. Os primeiros povos de que se tem conhecimento de terem feito uso da erva mate são os índios guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, na época da chegada dos colonizadores espanhóis, e os índios caigangues, que habitavam Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e as Missões. Na metade do século XVI, até 1632, a extração da erva mate era a atividade econômica mais importante da província del Guará, ou o Uruguai. Né? O chimarrão chegou a ser proibido no sul do Brasil durante o século XVI, sendo considerado erva do diabo pelos padres jesuítas das reduções de Guairá, que, no entanto, a partir do século XVII, mudaram sua atitude para com a bebida e passaram a incentivar seu uso com o objetivo de afastar a população local do consumo de bebidas alcoólicas. O chimarrão é montado com erva mate moída, adicionada de água quente sem ferver, aproximadamente 70 graus. Tem sabor amargo, dependendo da qualidade da erva mate. A erva pronta para uso consiste em folhas de ramos finos de Ilex paraguensis, menos de 1,5 mm, secos e triturados, passado por peneira grossa, de cor que varia do verde ao amarelo pálido, havendo uma grande variedade de tipos, uns mais finos, outros mais grossos. Um aparato fundamental para o chimarrão é a cuia, vasilha feita do fruto da cuieira ou do porongo, que pode ser simples ou mesmo ricamente lavrada e ornada em ouro, prata e outros metais. O outro talher indispensável é a bomba ou bombilha, um canudo de cerca de 6 a 9 milímetros de diâmetro, normalmente feito em prata lavrada e muitas vezes ornado com pedras preciosas, com cerca de 25 centímetros de comprimento, em cuja extremidade inferior há um pequeno filtro do tamanho de uma moeda, e na extremidade superior um bocal, muitas vezes executado em folhas de ouro para evitar a oxidação dos metais menos nobres.
As propriedades medicinais e nutritivas do chimarrão detectaram na bebida a presença de muitas vitaminas, como as do complexo B, C e D, e de sais minerais, como cálcio, manganês e potássio. Combate os radicais livres, auxilia na digestão e produz efeito antirreumático, diurético, estimulante e laxante. Não indicado para pessoas que sofrem de insônia e nervosismo, pois é estimulante natural. Contém saponina, que é um dos componentes da testosterona, razão pelo qual melhora a libido. Quanto à etiqueta, do chimarrão, o chimarrão tradicionalmente é uma bebida coletiva, hábito derivado da tradição indígena de compartilhar a bebida em rituais comunitários. Porém, é comum alguns aficionados a tomarem durante todo o dia, mesmo a sós. Embora seja cotidiano o seu consumo doméstico, principalmente quando a família se reúne, é quase obrigatório quando chegam visitas ou hóspedes. O chimarrão é o símbolo de hospitalidade sulista. Quem chega como visita em uma casa dessa região é logo recebido com uma cuia de chimarrão. Então assume-se um ar mais cerimonial e ritualístico, embora sem os rigores das cerimônias como as do chá japonês. A água não pode estar em estado fervente, por isso queima a erva e modifica seu gosto. Há quem diga que isso acaba estabelecendo a hierarquia social dos presentes, mas é unânime o entendimento de que tomar chimarrão é um ato amistoso e agregador entre os que o fazem, comparado muitas vezes com o costume do cachimbo da paz dos índios norte-americanos. Neste cenário, o preparador é quem é visto mais altruisticamente. Além de prepará-lo para outras pessoas poderem apreciá-lo, é o primeiro a beber, em sinal de educação, para testar a temperatura e o gosto do primeiro chimarrão, que é o mais amargo. Também é de praxe o preparador encher novamente a cuia com água morna, pois a mesma erva mate, antes de passar a cuia para as mãos de outra pessoa ou da pessoa mais proeminente presente, que depois de sugar toda a água deve também renovar a água antes de passar a cuia ao próximo. A roda do mate começa com o preparador, geralmente o dono da casa, ou o estabelecimento em locais mais informais, o dono dos apetrechos, tomando o primeiro e o segundo chimarrão. É aconselhável sentar-se à esquerda do preparador para receber o mate e a cuia deve ser passada com a mão direita, o ato de receber ou passar a cuia entre todos na roda. Após terminar o chimarrão, devolve-se a cuia com a mão direita para quem está servindo. Também não costuma-se agradecer a cada chimarrão consumido, pois quando alguém pronuncia a palavra obrigado na roda de chimarrão ao final de um mate, devolvendo a cuia é sinal de que está satisfeito e não beberá mais chimarrão naquela oportunidade. Não se esqueça de tomar o chimarrão totalmente, fazendo a cuia roncar. Se considera uma situação desagradável quando o chimarrão é passado adiante sem fazer roncá-lo, porque o próximo da roda tem direito a um novo mate com água nova na temperatura certa. A cultura indígena da preparação e ingestão da erva mate foi assimilada pelos colonizadores europeus, estando atualmente bastante arraigada na vida cotidiana das pessoas do sul da América do Sul. No Rio Grande do Sul, a banda Engenheiros do Havaí compôs uma canção chamada Ilex Pariguensis, em homenagem ao chimarrão. No mesmo estado brasileiro, a microcervejaria Dado Beer lançou uma cerveja de mate, a Ilex. Na Alemanha, na cidade de Berlim, também é produzida uma cerveja à base de mate, produzida pela empresa Metamate. A chamada Mier já foi produzida em diversos países europeus, graças à receita aberta que permite que qualquer pessoa produza sua própria versão em qualquer cervejaria através da licença Creative Commons. Em 2003, a história do chimarrão virou enredo de escola de samba, e na ocasião a escola conquistou seu terceiro título. O cantor e compositor Vitor Ramil, em seu CD Delibade, fez a música Chimarrão, inspirada em um poema de João de Cunha Vargas. Na região centro-oeste do Brasil, há uma bebida de nome mate chimarrão, que é feita à base de erva mate. Capítulo 7, nós vamos falar sobre o falar gaúcho, o dialeto gaúcho.
O modo de falar do Rio Grande do Sul possui expressões próprias, diferenciadas da linguagem padrão brasileira. Convencionou-se chamar o modo de falar do gaúcho de dialeto gaúcho. O dialeto gaúcho, também conhecido como dialeto guasca, é um dialeto do português falado no Rio Grande do Sul e em parte do Paraná e de Santa Catarina. Fortemente influenciado pelo espanhol, por força pela colonização espanhola e com influência mais reservada do Guarani e de outras línguas indígenas. Possui diferenças léxicas e semânticas muito numerosas em relação ao português padrão. E por causa, às vezes, da dificuldade de compreensão do diálogo informal entre dois gaúchos por parte de pessoas de outras regiões brasileiras, muito embora eles se façam entender perfeitamente quando falam com brasileiros de outras regiões. Alguns vocábulos locais. Chimia quer dizer geleia de frutas. Azulzinho, guarda de trânsito. Brigadiano, policial militar. Bergamota, tangerina. Cacetinho, pão francês. Faceiro, alegre. Atucanado, atrapalhado. Apanhar, surra. Borracho, bêbado. Capaz? De jeito nenhum. Não, de forma alguma. Chimia, geleia de frutas. Colorado, torcedor do Esporte Clube Internacional. Goleira, baliza, campo de futebol. Gremista, torcedor do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Guampa, chifre. Guri, menino, garoto, usa-se em outras partes do Brasil. Guria, menina, moça, usa-se em outras partes do Brasil. Melena, cabelo. Pandorga, papagaio, pipa. Peixada, batida entre automóveis, trombada. Pila, palavra regional que dá o nome à moeda nacional, no caso, o real. Exemplo, 10 pila, 20 pila. Usa-se sempre no singular. Quebra-molas, lombada. Sinaleira, semáforo. Tchê. Tchê é a expressão mais comum no Rio Grande do Sul. Interjeição que se encaixa em praticamente qualquer frase ou situação. Xiru, índio ou caboclo. Tem também as expressões locais, né? Bem capaz, ênfase na negação. Botar os cachorros, xingar, ofender alguém. De balde, em vão. É tiro dado e um bugio deitado. Acertar de primeira, ter certeza do que faz. Entregar as fichas, ceder, concordar. Frio de renguear o Cusco, temperatura muito baixa. Vamos falar agora sobre os símbolos rio-grandenses. Os símbolos oficiais do Rio Grande do Sul são conforme a lei que dispõe sobre seu uso. O hino. O hino é um dos símbolos principais do Rio Grande do Sul. Em 30 de abril de 1838, os farroupilhas obtiveram uma de suas maiores vitórias em todo o decênio revolucionário, a conquista da Vila Legalista de Rio Pardo. Em meio à euforia do triunfo, eles se deram conta de que havia sido aprisionada a banda militar do 2º Batalhão Imperial de Caçadores e seu respectivo maestro, Joaquim José Mendanha. Então lhe deram o encargo de compor a música do hino da República Rio-Grandense. Os historiadores afirmam ter acontecido a primeira execução em 5 de maio de 1838. O outro símbolo é a bandeira. A bandeira do estado do Rio Grande do Sul foi utilizada pela primeira vez no dia 12 de novembro de 1836, quando o governo da República Rio-Grandense, instalado em Piratini, baixou o decreto criando o escudo da República, assim entendido o pavilhão dos Farroupilhas. A bandeira compõe-se de 3 panos, verde acima, vermelho no centro e amarelo embaixo, em tonalidades normais.
possui uma elipse vertical em pano branco, onde está inserido o brasão. No lenço, ao centro do brasão, se lê a inscrição República Rio-Grandense e sobre o brasão o lema Liberdade, Igualdade e Humanidade. A bandeira foi oficialmente adotada pelo Decreto Estadual número 5.213, de 5 de janeiro de 1966, sendo o governador Hildo Meneghetti. Deve-se sua concepção ao farroupilha Bernardo Pires, em trabalho conjunto com José Mariano de Matos. As cores da bandeira se devem à bandeira do Brasil, verde e amarelo, e a faixa vermelha, que atravessa a bandeira na diagonal, significa todo o sangue gaúcho derramado, tanto na Revolução que ocorreu entre a República do Rio Grande e o Império do Brasil, quanto as demais guerras e disputas que ocorreram na região. O terceiro símbolo é o brasão de armas. O brasão foi adotado pelo mesmo decreto que instituiu o hino e a bandeira do Estado. Acredita-se que foi desenhado originalmente pelo padre Hildebrando e em arte final pelo major Bernardo Pires, sendo muito semelhante ao usado na época dos farrapos. O brasão é o mesmo que aparece no centro da bandeira estadual. E ainda são símbolos conforme leis. Um dos outros símbolos, né, que foram instituídos símbolos conforme determinadas leis. O cavalo crioulo. O cavalo crioulo foi adotado como símbolo do Estado em 2002 pela Assembleia Legislativa, pois estima-se que o Estado possui 86,41% de cavalos crioulos do país, raça que acompanhou o gaúcho desde a colonização inicial do Estado. O outro símbolo é a ave quero-quero. A ave quero-quero, ave símbolo do Rio Grande do Sul, imponente do painel verde dos descampados do Sul. Vive em casal. O quero-quero, conhecido como sentinela das coxilhas, jamais abandona seus ninhos e filhotes, defendendo-os bravamente. A planta macela. É considerada como símbolo do Rio Grande do Sul, sendo seu uso nessa região amplamente disseminado. O chimarrão, como a gente já falou bastante do chimarrão, né, no capítulo anterior, é a herança cultural passada dos índios para os brancos. Está presente em todas as ocasiões familiares, no acolhimento aos visitantes e na simples forma de comemorar a vida. No Rio Grande do Sul, o chimarrão é mais do que um símbolo de tradição. Ele representa o modo de vida e a alma gaúcha. O churrasco. O churrasco, em homenagem a esse símbolo de grande importância para o gaúcho, foi criado o Dia do Chimarrão e do Churrasco, instituído pela Lei Estadual nº 11.929, de junho de 2003. A data escolhida para celebrar este dia foi o dia 24 de abril. É uma homenagem à fundação do primeiro CTG do mundo, o CTG 35, em 24 de abril de 1948. Ainda hoje, né, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, é onde fica localizado o CTG 35. A flor brinco de princesa. A flor brinco de princesa foi instituída símbolo do Rio Grande do Sul através do decreto número 38.400, de 16 de abril de 1998. Instituiu esta flor como símbolo do Rio Grande do Sul. É incrível sua capacidade de adaptação, de florescer, ainda que sob intempéries, adaptando ao clima e ao ambiente, suportando baixas temperaturas como as registradas no Rio Grande do Sul durante o inverno. É brinco de princesa ou fúcsia, né? O laçador. Em 2008, a Lei Estadual número 12.992 declara a estátua do laçador integrante do patrimônio histórico e cultural e escultura símbolo do Rio Grande do Sul. Esta representa o gaúcho tradicional e teve como modelo o tradicionalista Paixão Cortes. A erva mate. A erva mate foi instituída símbolo do Rio Grande do Sul devido à Lei nº 7.439, de 8 de dezembro de 1980. Instituiu a erva mate, né, como símbolo do Rio Grande do Sul. A segunda semana do mês de setembro
é a Semana Estadual do Erva Mate e é comemorada anualmente. A música. Vamos falar um pouquinho sobre a música do Rio Grande do Sul. Existem vários tipos de músicas que fazem parte do folclore do Rio Grandense, mas a maioria das variações são danças de salão. O único ritmo rio-grandense é o bugio, criado pelo gaiteiro Venceslau da Silva Gomes, o Neneca Gomes, em 1928. Existem vários tipos de músicas que fazem parte do folclore rio-grandense, mas a maioria deles são variações de dança de salão centro-europeias, populares no século XIX. Esses ritmos derivados da valsa, do shot, da polca e da mazurca foram adaptados para vaneira, vaneirão, chamamé, milonga, rancheira, shot, polainense e chimarrita, entre outros. O único ritmo rio-grandense é o bugio, criado pelo gaiteiro Venceslau da Silva Gomes, o Neneca Gomes, em 1928, na região de São Francisco de Assis, inspirada no ronco dos bugios, macacos que habitavam as matas do sul da América. O ritmo foi banido por algum tempo por ser considerado obsceno, mas em tempos atuais é mantido em todo o estado, onde hoje se realiza um festival nativista conhecido como Ronco do Bugio. A partir de 1970, com a criação da Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana, começaram a surgir os festivais, que serviram de incentivo para músicos e compositores lançarem novos estilos, popularmente chamados de música nativista. Essa música é formada por ritmos pré-existentes, especialmente a milonga e o chamamé, porém com canções mais elaboradas e com letras dedicadas especialmente ao estado do Rio Grande do Sul e ao estado de Santa Catarina, e com letras de Teixeirinha, como a música Santa Catarina, Elton Saldanha com as músicas Herdeiro do Contestado e Linda Terra Santa Catarina, João Luiz Correia com a música Bailando com as Galegas e o grupo musical Terceira Dimensão com a música Vou para Santa Catarina. Encerramos aqui então mais essa parte, né? E mais esses capítulos sobre a história do Rio Grande do Sul. No próximo capítulo eu vou passar alguns vídeos sobre a minissérie A Casa das Sete Mulheres, que fala bem sobre essa parte da Revolução, né? Onde Bento Gonçalves e outros generais, né, comandantes, participaram da Revolução. Então, nessa minissérie aparece bem. Se vocês quiserem assistir toda, eu vou deixar o link, mas aqui nos vídeos eu vou passar alguns trechos, né, de partes assim que eu considero bastante importante para dar fechamento nessa primeira parte da história do Rio Grande do Sul. Seguindo depois, vai vir mais sobre a história dos presidentes, de Getúlio Vargas e aspectos políticos do Pampa, as modificações e inclusive também falando bastante sobre a cidade de Porto Alegre, que é a capital rio-grandense. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Foi um prazer, né, fazer esse vídeo. Esse é mais um dos vídeos que faz parte do estágio que eu estou fazendo agora. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.